o aplicativo também. Encontraram? Amém? Lucas capítulo 15, a gente vai a partir do versículo 1. A gente vai abordar esse capítulo inteiro e por isso não vou ler agora, mas eu gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia. Esse capítulo 15 de Lucas, ele é conhecido como o Evangelho dos Perdidos. Fala de uma ovelha perdida, fala de uma moeda perdida e fala também de um filho perdido. E a genialidade dessa parábola nasceu como uma resposta de Jesus aos fariseus, aos doutores da lei, que se consideravam um modelo de perfeição, de conduta, de moral, de espiritualidade, e eles criticavam Jesus, condenavam Jesus, porque Jesus andava com pessoas de má fama. Porque Jesus falava com pecadores, porque Jesus comia, tinha intimidade com esse tipo de pessoas. Então Jesus, como resposta a estas críticas, conta essa parábola. Diz o versículo 1: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus recebia os pecadores, não só recebia, mas tinha intimidade, ou seja, comer é algo à mesa. E isso escandalizava aqueles religiosos, aqueles mestres da lei. Então, como resposta a isso, versículo 3, Jesus contou perceba no singular, não são 3 parábolas, é uma parábola só, com 3 histórias diferentes, com a mesma verdade central, a misericórdia de Deus para com os perdidos. Misericórdia é esta que aqueles fariseus, que aqueles doutores da lei, que aqueles religiosos não tinham com os pecadores, com os perdidos, e nem percebiam que não tinham, e criticavam a Jesus por amar, por exercer misericórdia. Então, queridos, essa parábola vai lançar luz no nosso interior, e ela coloca em questão a nossa própria vida, porque nem tudo dentro de nós é belo. Nem tudo dentro de nós é harmonioso. Nem tudo dentro de nós está resolvido. Nem tudo dentro de nós é saudável. A nossa existência, ela é marcada por perdas. Nós perdemos a inocência, nós perdemos a juventude, nós perdemos dinheiro, nós perdemos saúde, nós perdemos valores, nós perdemos pessoas, nós perdemos tempo, nós perdemos oportunidade, nos perdemos de casa, nos perdemos dentro de casa, nos perdemos dentro de nós mesmos, onde há tantos fracassos, tantos sentimentos sufocados que alimentam culpas, tantas memórias dolorosas dentro de nós, tantas feridas não curadas. Ninguém gosta de perder algo. A questão é: o que eu perdi? O que eu perdi em mim? O que eu perdi dentro de mim? O que há de valor que foi perdido e precisa ser encontrado? E que precisa ser acolhido? Vamos aqui hoje falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, viver sem Deus é estar perdido. A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido representam uma condição humana, a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade. Verdade central
em torno da qual a parábola foi construída é a misericórdia de Deus, o incansável amor de Deus que não se cansa de buscar aquele que se havia perdido. Certo? Então, me acompanhe nessas 3 histórias, não vou ler o capítulo inteiro, mas a gente vai andando juntos. Amém? Então, a primeira história das 3, nós encontramos o versículo 4 ao 7, que é a ovelha perdida. Jesus contou assim: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Queridos, deixar 99 ovelhas e ir ao encontro de uma ovelha desgarrada seria loucura na cabeça daqueles fariseus. Na cabeça daqueles doutores da lei, daqueles mestres, jamais eles deixariam 99 para ir atrás de um pecador perdido. Eles não fariam isso. E aqui está exatamente o sentido dessa parábola. A loucura do amor de Deus. Por isso essa parábola, ela não funciona por comparação, mas por contraste. Porque Deus é o oposto do homem. Deus não age como o homem age. A loucura do amor consegue o que a razão jamais conseguiria. Ou seja, o resgate da ovelha perdida. Então, aqui o pastor sai em busca de uma ovelha. E não há como numerar menos que isso. Para mostrar esse grande amor de Deus. Ao ponto que se houvesse um pecador pelo qual Jesus precisasse vir morrer, ele viria. Deus não abandona ninguém. Essa ovelha, queridos, pode ser uma pessoa que, enquanto o sol está brilhando, ela está feliz, ela corre no campo, de um lado para o outro, e nem percebe que está se afastando das demais. Ela vai se distraindo com as cores, com os perfumes, com o campo vasto. Mas quando começa a escurecer, quando a noite chega, então ela percebe que ela está sozinha, ela percebe que está perdida, e que aquela corrida de liberdade que ela atravessava o campo já não satisfaz mais. E começa a vir um desespero ao coração dela. Assim muitas pessoas vão, com a liberdade que têm, sabe, durante o dia, vão vivendo a vida, vão estudando, vão namorando, vão casando, tendo filhos, sabe, está tudo muito legal, essa liberdade que se tem, e vão tocando a vida, mas daqui a pouco a escuridão chega, a idade chega, as enfermidades chegam, os problemas chegam, a solidão chega, e se vê sozinha, e o medo chega também, e o desespero chega. E assim, como a ovelha, ela quer voltar para casa, e ela entra por um caminho, mas é um atoleiro de lama, e ela tenta por outro caminho, e tropeça, e cai dos espinhos, e se machuca, e vai de um lado para o outro, e se cansa. Assim também tantas pessoas não conseguem mais voltar para Deus. Chega um determinado momento que a pessoa percebe: eu estou perdido, eu estou longe de Deus, é tanta coisa ruim, é tanta angústia, eu preciso de Deus, eu quero voltar para Deus, eu quero voltar para casa, mas não conseguem mais. Não conseguem mais voltar para os caminhos do Senhor.
não consegue mais voltar para Deus. Sabe que tem alguma coisa errada, mas não sabe o que é. Pensa que ninguém compreende a sua dor, pensam que estão sozinhas, choram em silêncio, sente que precisam de Jesus, mas não conseguem voltar para a casa de Deus. Esse é o problema de muitas pessoas hoje. Muitas pessoas. Não importa quem você seja, não importa o que você fez, você tem que parar de correr e dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu quero ser encontrado por Ti, Senhor, eu estou cansado de correr, Senhor, eu não tenho mais forças. A segunda história é a história da moeda, do versículo 8 ao 10. Jesus continua contando: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia e vai à casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. É possível, queridos, que a gente olhe para alguém e, assim como os fariseus, a gente pense: essa pessoa não vale nada, esse aí não tem grande valor. Mas para Deus faz falta. Deus é capaz de muito para recuperar uma pessoa perdida. Assim como essa mulher atrás de uma moeda que talvez alguém pense, mas tinha 10. Parece uma perda tão insignificante. E quando a gente pensa nessa dracma, que era a moeda grega, equivalente à moeda romana denário daquela época, era uma moeda simples, de prata, não tinha grande valor naquela época. Mas, quando uma jovem ganhava de presente do seu pretendente um colar feito com 10 moedas de dracma, aquilo ganhava valor, porque aquele colar simbolizava um compromisso de casamento. Como seria a nossa aliança hoje? Então, queridos, aqui, uma jovem que ganhou esse colar com 10 dracmas, seria muito vergonhoso a ela se perdesse uma dracma. Isso poderia mostrar que ela poderia não ser uma boa esposa. Porque como alguém que não cuida bem um colar de presente do seu pretendente vai cuidar bem da sua casa? Vai cuidar bem do seu marido? Vai cuidar bem dos seus filhos? Então, a perda daquela dracma representava para aquela jovem o risco de perder até o noivo. No entanto, essa mulher não era descuidada. Diante do acontecido, o que ela fez? Cruzou os braços? Não. Falou: deixa para lá, eu tenho mais 9. O que ela fez? Gente, ela arregaçou as mangas. Levantou poeira. As casas não tinham, naquela época não tinham janelas, né? Mas ela trouxe luz para casa, limpou, varreu. Ela não descansou enquanto ela não encontrou aquela moeda. Ela só parou quando encontrou.
E perder algo dentro de casa sempre fala ao nosso coração, do nosso lar. Porque as coisas que mais têm valor para nós estão dentro do nosso lar. Seja o nosso cônjuge, nossa esposa, o marido, os filhos, os bens. E queridos, quando a gente pensa que se dentro de casa perdeu algo de valor, e algo de valor pode ser o diálogo. O diálogo, o respeito, a intimidade do casal, o tempo um para o outro. Quantos casais já perderam isso? Quantas famílias já perderam o respeito entre pais e filhos? A leveza, a alegria de sorrir junto, de dar risada junto, dentro de casa. Quantos, queridos lares quantas pessoas já perderam tantos valores dentro de casa, uma refeição junto por dia? Tem famílias que não tem nem isso. Quantos valores se perderam dentro de casa? E tem gente que acha que isso não é perda significativa. A falta de cuidado um com o outro, a falta de empatia, ou até a indiferença um com o outro, a frieza, o palavrear, a maneira chula de falar, a grosseria, ou até o silêncio um com o outro. Se você perdeu algum valor dentro de casa, não se conforme. A mulher não se conformou. Enquanto ela não encontrou, ela não parou de buscar. E quando encontrou, você percebe que a alegria foi de todos. Não foi só dela. Essa dracma pode também representar uma pessoa que aos seus próprios olhos não tem valor. E a pessoa sofre muito com isso. Mas se você olhar uma moeda ainda hoje, você perceberá que tem uma imagem gravada nessa moeda. E quando a gente pensa, a gente sabe que Deus colocou em nós, Deus colocou em você a sua imagem e semelhança. Essa moeda é você. E ainda que essa caricatura da moeda, ainda que essa imagem, ainda que esteja sem brilho, pela sujeira do pecado, opaca, ainda assim ela traz a imagem do seu proprietário, do seu Criador. E essa moeda tem valor para Deus. Essa moeda tinha valor para essa mulher. Ela não descansou. Ela foi atrás e procurou até encontrar. A dracma, mesmo debaixo do pó, ela continua sendo de prata. O homem, mesmo distante de Deus, tem valor aos olhos do Senhor. E é por isso que Jesus foi criticado. E é por isso que Jesus escreveu essa parábola. Eu sei que pode ser feita muitas outras aplicações. Mas se você perceber, eu não vou falar sobre o outro filho que ficou em casa depois, mas está relacionado direto com os 3 primeiros versículos que criticaram Jesus. Aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, os mestres, os que conheciam a lei, os religiosos, que não tinham misericórdia e nem percebiam. Você vale mais do que moedas para Deus? Talvez você mesmo não reconheça o seu valor aos olhos de Deus. Ou talvez você mesmo não perceba que está perdido, embora esteja. Você mesmo pode pensar que tudo é normal, que tudo está bem, que não há nada de errado. Que vez ou outra vai num culto, vai numa igreja, mas pode estar perdido dentro de casa. E Deus não se conforma com a sua perda. Então, se há esse sentimento, clame ao Senhor. Diga: Senhor, eu estou aqui. Estou aqui, Senhor, me encontra.
E a terceira história é a do filho perdido. Do versículo 11 ao 24, vamos ler esse versículo então, do 11 ao 24. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda de longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Decisões erradas, como esse jovem, podem levar uma pessoa a perder a dignidade e a ter inveja de porcos. Aqui nessa parábola nós vimos que o filho desistiu do pai, mas o pai não desistiu do filho, ainda que todos duvidassem que aquele filho ia voltar. O pai olhava para a porteira e suspirava: Meu filho vai voltar. O pai acreditava que aquele filho ia voltar. Enquanto o filho gastava a herança, nem lembrava do pai. Mas quando caiu em desgraça, aí então lembrou da casa do pai, lembrou do pai, lembrou dos trabalhadores do pai, lembrou da mesa com pão na casa dos trabalhadores do pai. Então ele caiu em si. E então ele reconheceu a injustiça que praticou. E então ele tomou o caminho de volta. E voltou para casa. Porque ele sabia que o pai era misericordioso. Porque ele sabia que o pai era justo. Porque ele sabia que o pai era bondoso. Jesus aqui, queridos, revela o coração de Deus. Um coração perdoador. De longe, esse pai reconheceu o filho. De longe o pai avistou. Enquanto o filho deu um passo, o pai correu ao encontro dele. E quando o encontrou, o abraçou e o beijou, e o texto que nós lemos mostra que o filho começou a dizer aquilo que havia ensaiado: Pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Mas antes que esse filho desse a própria sentença, dizendo: trata-me como um dos teus empregados, o pai o impediu que ele desse essa sentença.
O pai o interrompe e fala aos empregados: tragam a melhor roupa, tragam os calçados para ele, tragam um anel, matem aquele bezerro, aquele novilho que foi cevado, que foi preparado para a festa, e vamos festejar, porque meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Queridos, e começaram a festejar, diz o versículo 24. Eu amo isso porque essa parábola mostra o nosso Deus como um pai festeiro, como um pai que faz festa, que se alegra. E quando a gente olha essas três histórias juntos, nós encontramos nas três histórias a alegria do reencontro. O pastor encontra a ovelha perdida, a mulher encontra a moeda perdida, e aqui o pai encontra o filho perdido, e começam a festejar. Todas as histórias têm um final feliz, porque acontece o reencontro, ou seja, essas histórias não terminam em tragédia, mas terminam em festa. E como que a nossa vida pode terminar não em tragédia, mas em festa, em alegria? Na casa do Pai. Melhor lugar. Quero que você fique em pé. Alguém pode me dizer, e eu sei, que mesmo alguém perdendo uma ovelha, a vida continua. Mesmo alguém perdendo uma moeda, a vida continua. Mesmo alguém perdendo um filho, a vida continua. Mas nunca mais é a mesma vida. Nunca mais é a mesma coisa. Cada dia, a vida traz surpresas. Não há conflito aqui, queridos, como alguns tentam colocar, entre o pastor e a ovelha. Não há conflito da moeda com a mulher, nem do filho com o pai, do pai com o filho. O pastor, ele é cuidadoso, ele foi atrás da ovelha perdida. A mulher é zelosa com a sua casa. Diante da perda, ela trouxe luz, ela limpou até encontrar. O pai é bondoso. Esperava o filho pacientemente. O filho não encontrou a porta trancada. Ele não recebeu o filho como um escravo. Escravo não usava sandálias. Escravo não tinha roupas novas. Escravo não tinha anel, que era um símbolo de autoridade, como que um brasão da família. Essas coisas são símbolos de quem é filho. Deus não nos aceita como escravos, só nos aceita como filhos. Independente do quão longe nós tenhamos andado de Deus, independente dos nossos pecados, independente se nós nos perdemos como a inocência da ovelha, ou nem percebendo como a moeda, ou se deliberadamente sabendo, nos desviamos como aquele filho, querendo conhecer o mundo, querendo satisfazer os desejos do nosso coração. Essa é a loucura da graça. Essa é a loucura de amor de Deus. Ele nos ama.
Ele nos acolhe e Ele nos integra à sua família. Uma família de muitos irmãos. Quem somos nós? Quem sabe Deus te trouxe aqui essa noite para você ouvir isso. Eu não sei se você é a ovelha, se você é a moeda, ou se você é o filho. Mas há um final feliz nessa parábola. A mensagem do céu é: pode voltar. Pode voltar. Deus está de braços abertos para te abraçar. E o culto é lugar para isso. Nós sabemos que Deus ouve nossa oração, nosso quarto em secreto. Mas este lugar também é um altar de Deus. Também é um lugar de encontro. Também é um lugar de entrega. Também é um lugar de fazer festa. Da alegria, do reencontro com o Pai. Do reencontro com Deus. Talvez num outro momento oportuno, a gente pode voltar e continuar essa parábola para falar do irmão desse filho, aquele que ficou em casa, daquele que não se alegrou quando o irmão voltou. E essa é uma aplicação que Jesus faz àqueles fariseus que criticavam por estarem com pecadores, porque achavam que aqueles homens não eram dignos de casa, da casa do Pai. Vamos orar por isso, queridos. Que Deus falou no seu coração nessa noite. O que precisa voltar? Será que é você que precisa voltar para Deus? Ou será que é algum valor que você perdeu dentro de vocês? Às vezes é algo interior, às vezes é um fariseu dentro de nós. Às vezes é um valor que nós perdemos dentro de nós. Mas eu gostaria que nós tivéssemos duas orações aqui. Uma oração onde nós estamos dizendo: Deus, eu estou aqui. Me abraça, Pai. Me abraça, Deus. Teu peito é o meu lugar. E uma outra oração é uma oração, queridos, por aqueles que não estão aqui hoje, que estão se perdendo, que estão andando longe. Onde eles estão? Com quem eles estão? O que estão passando nessa hora? O que se passa no coração deles? Será que estão comendo direito? Será que estão se alimentando? Será que estão dormindo bem? Será que eles estão em perigo? Será que estão doentes? Será que eles estão morrendo? Eu quero pedir que a gente tenha um tempo de oração agora, queridos. E eu não vou convidar ninguém a vir à frente, mas eu quero pedir que duas pessoas levantem a oração. Peço que todos fechem os olhos. Não tenha vergonha, mas duas pessoas levantem a oração por nós, para que nosso coração não seja um coração fariseu, sem misericórdia, com os perdidos, com os pecadores, mas que também nós possamos estar na casa do Pai, em intimidade, conhecendo, nos alegrando, festejando com o Pai, e também nos alegrando com os que voltam. Por favor, pelo menos dois. Se mais quiserem orar, vamos orar, vamos falar com Deus, queridos. Quando a gente diz amém, está concordando com essa oração. Vamos orar, amém? Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor Deus, que temos o conforto de estar, Senhor Deus, aos teus pés. Podemos colocar nossos pedidos, Senhor Deus, nossas tristezas, inquietações aos teus pés, Senhor Deus.
Enquanto isso, Senhor, muitos lá fora, ou por não conhecer, ou por falharmos em te levar até Ele, Senhor Deus, falhamos em estender a mão, Senhor Deus, ou por, às vezes, por rebeldia, já te ouviram, Senhor Deus, por alguma tristeza ou decepção, estão perdidos, Senhor Deus. Como a moeda não se encontrou sozinha, ela teve que ir lá revirar, ela teve que se ajoelhar, ela teve que trazer luz, ela teve que mexer na sujeira que tinha lá, Senhor. Do mesmo modo a gente olha, Senhor Deus, e traga luz, Senhor, para a vida dele, Senhor. A gente olha para a sujeira do nosso coração, Senhor, que às vezes deixamos, Senhor Deus, de fazer uma ligação, mandar uma mensagem, Senhor Deus, para procurar aquela moeda tão preciosa que não vai se achar sozinha, Senhor Deus. Nos mostra, Senhor Deus, nós temos aqui a vassoura, a candeia, tudo na nossa mão, Senhor Deus. Nos dá coragem e força para arrastar os móveis, Senhor Deus, e achar onde que está essa moedinha que o Senhor está clamando para trazer de volta para nós.